Eu gostaria de agradecer mais uma vez então a presença de vocês, agradecer a associação, na pessoa aí do Alexandre, pela oportunidade de ter cedido o espaço. Muitas pessoas, elas, quando têm a necessidade de empreender, quando tem uma pequena empresa... Vocês estão me ouvindo bem? Aí no fundo tá legal? Vocês não querem vir aqui na frente? Pode ficar à vontade, tá bom? Chega pertinho aqui. Muitas pessoas, elas se preocupam muito com o desenvolvimento do negócio, com a parte operacional, porque normalmente quando você é pequeno, você é a pessoa que assovia e chupa cana, né? Você faz tudo dentro do seu negócio. E muitas vezes, alguns detalhes impedem você de crescer, de desenvolver o seu negócio. Por mais que você seja um engenheiro, seja um arquiteto, tenha uma atividade totalmente operacional, se preocupar com o desenvolvimento do negócio é fundamental. E nessa hora, é comum ver pequenas e médias empresas desempenhando funções, desempenhando ações baseado no que ouve, no que sugerem, não que estejam errados, né, mas a falta de conhecimento e de planejamento acaba interferindo diretamente no resultado que se obtém através das ações do marketing digital. Como eu falei, eu me chamo Alisson Nunes, eu sou fundador do Start Digital, eu trabalho com tecnologia há cerca de 8 anos, tive a oportunidade de, nesse período, fundar 12 empresas na área aqui na cidade. Atualmente eu sou especialista e consultor de marketing digital, onde através da agência Atom, minha empresa, eu ajudo pequenas e médias empresas a obterem resultados através da internet. E durante esse período tive a honra de participar de centenas de processos, de projetos, de consultorias, onde a gente, na maioria das vezes, nós temos êxito aí de alavancar os resultados, não só em termos de faturamento, mas também ligados a fortalecimento de marca, presença digital, normalmente alinhado aí com a estratégia que a gente define para cada parceiro e cliente. Nesse tempo também eu tive a oportunidade de conhecer o Christian, um grande parceiro, depois ele vai se apresentar também, e nós, na troca e no desejo de desenvolver um negócio em conjunto, nós criamos o Start Digital, que trata-se, gente, de uma plataforma educacional que tem o objetivo de ensinar o profissional liberal, o autônomo, a pequena e a média empresa, as melhores práticas de marketing digital, as melhores ferramentas na questão de você conseguir montar um bom planejamento, de você conseguir cuidar da execução e também do acompanhamento da sua estratégia. A gente entende, nós somos apaixonados pelas pequenas empresas, a gente sabe aí que a economia gerada, ela gira em torno do pequeno negócio, empregos são gerados a partir do pequeno negócio, e uma meta pessoal minha é impactar, ajudar o maior número de pessoas através da troca de experiência, através da troca de informação. Então eu convido vocês depois a conhecerem o nosso site, startdigital.pro, seguir a gente no Facebook, seguir a gente nas redes sociais, porque lá vocês vão encontrar conteúdos, artigos, ferramentas, cursos inclusive. Tem muita coisa ainda que vai acontecer, que a gente vai apresentar aí no decorrer da palestra, mas que venha somar com o interesse das pessoas que querem usar o potencial da internet a favor do desenvolvimento dos seus negócios, tá ok? Então, muito se fala sobre marketing digital hoje em dia, mas uma questão é como que surgiu, apenas para fins de curiosidade e de alinhamento. O marketing digital, ele surgiu literalmente junto com a internet, em meados dos anos 60, mais especificamente em 69. E um ponto legal, ó, em 71, o Ray Tomlinson, da BBN, ele criou uma ferramenta que nós utilizamos muito hoje, que é o e-mail, né? Hoje, dentro do meio empresarial, você ficar sem e-mail é triste. Em 95, a Amazon, ela realizou a primeira venda online, criando o que a gente conhece hoje de contexto de loja virtual, de e-commerce. E em 97, o John Beher, ele criou o primeiro blog no formato que a gente conhece hoje. Hoje o blog ele é muito utilizado dentro das estratégias do marketing digital. A partir dos anos 2000, ali de 2002, que começou a ascensão de uma coisa que a gente não vive sem hoje, das redes sociais, pelo menos a maior parte das pessoas. A Friendster, ela foi lançada como reconhecida como a primeira rede social do mercado. Na sequência veio o Fotolog, veio o MySpace. A partir de 2004 foi lançado o falecido, né, Orkut, que perdeu espaço aí pro Facebook, que se tornou a potência que é hoje, inclusive detentora dos direitos do Instagram, do WhatsApp, enfim. A questão é que a partir dos anos 90,
a informação, a internet, ela se tornou acessível à população. E foi a partir daí que, de fato, a internet começou a impactar na nossa vida e impactar na forma como nós fazemos negócio, como a gente compra um produto, como que a gente contrata um serviço. E a principal mudança que a internet trouxe para o mercado foi a mudança no processo de compra, certo? Vocês devem se lembrar como que era antes da internet. Muitas pessoas devem se lembrar. Se a gente fosse pegar um exemplo aqui, vamos lá. Se você fosse comprar um carro antes da internet, onde que vocês iriam? Numa concessionária. Perfeito. Quando você chegasse na concessionária, você ia ser abordado, possivelmente na entrada, por quem? Pelo vendedor. Quem que detém nesse momento a informação sobre o produto é a concessionária, é o vendedor. Então ele vai te apresentar os diferenciais do carro, os diferenciais daquele produto em relação a outras marcas, em relação à concorrência, enfim. Numa jornada, que a gente chama de jornada de compra, se ele for um bom vendedor, tiver argumentos convincentes, você decide comprar aquele carro naquele momento ou não. Faz sentido? Depois da internet, se você for comprar um carro, por exemplo, o que vocês fazem? Ou fariam? Vocês buscam o quê? Informação. Por quê? A informação, a partir do momento que a internet aí começou a entrar na casa das pessoas, ela ficou democratizada. Hoje, se você vai contratar um serviço, comprar um produto como um carro, você também tem que ir na concessionária, porque lá é onde você efetiva a compra, a venda. Porém, você já vai sabendo quais são os diferenciais do carro, qual que é o preço do carro, por que você tem que comprar ali, não, por que você tem que comprar essa marca e não a outra, enfim. Você já pesquisou no Google, já pesquisou no site do fabricante, rede social, você já teve acesso de diversas maneiras às informações sobre aquele produto ou serviço que você está interessado através da internet. Perfeito? Você praticamente vai na concessionária para quê? Para fazer o pedido e negociar preço. Na maioria dos casos hoje é o que acontece. E quando você inicia a necessidade de adquirir um produto, a necessidade de contratar um serviço, no marketing digital, nós chamamos isso de jornada de compra. Você inicia um processo de jornada de compra, que ela é dividida em 4 etapas. Tem a etapa inicial ali de aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e você toma a decisão da compra. Pegando o exemplo do carro. Eu tinha um carro, recentemente eu fiz a troca do meu carro. Meu carro estava velhinho ali, dando dor de cabeça para mim, mas ele me levava para cima e para baixo. Eu não tinha... Embora eu desejasse fazer a troca do meu carro, eu não tinha o interesse de trocar porque ia custar. Né? Então, assim, será que era o melhor momento de eu fazer aquilo ali? Porém, algumas pessoas começaram a me dar algumas informações, como, por exemplo, falaram assim para mim, Alisson, o que você está gastando de gasolina com esse veículo, você paga a parcela de um consórcio, ou você paga praticamente a parcela de um carro novo. E eu, com isso na cabeça, eu fui atrás. Então, eu iniciei um interesse por um determinado tema, e iniciei minha fase de aprendizado e descoberta. Eu fui validar se aquilo ali de fato fazia sentido. Nesse momento, eu identifiquei que de fato fazia sentido, que eu estava gastando dinheiro e estava andando com um carro ali que estava mais me dando prejuízo do que estava me ajudando, porque eu identifiquei que eu tinha um problema, depois eu comecei a considerar a solução. Decidi trocar de carro. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um consórcio, vou fazer um financiamento, vou na feira, enfim, eu queria fazer a troca do meu veículo porque eu entendi que a oportunidade ali era inevitável. Até que, uma vez que eu considero e tenho uma solução, eu decido fazer a compra. Então, nesse momento, aonde que o vendedor entra nessa jornada, seguindo o exemplo aí da concessionária? Ele entra no início do processo e ele te guia por toda essa jornada. Faz sentido? No final das contas, você decide fazer a compra ou não. Depois da internet, o que acontece? O vendedor, eu acho que dá até graças a Deus, porque às vezes ele não precisa nem fazer um discurso com você, um discurso convincente do que você tem que comprar e por que você tem que comprar. O Christian, inclusive, ele foi testemunha de uma situação que, também seguindo, né, o exemplo do veículo, o consumidor ele tinha mais informação do que o vendedor. Hoje em dia, é comum, por exemplo, na minha área, as pessoas virem querer construir sites, desenvolver lojas virtuais e está tão munido de informação, e até legal, porque você aumenta e melhora o nível da conversa e você diminui o quê? O seu esforço com argumentos de convenção, de convencimento, certo? Porque a pessoa já sabe o que ela quer e você literalmente tem que negociar com ela preço.
E outro impacto que a gente tem percebido, que eu alerto bastante, bato nessa tecla, é a mudança que está havendo no quê? No perfil do consumidor. Hoje em dia é comum a gente falar assim: Alisson, eu não invisto em marketing digital, não estou presente na internet porque o meu negócio, ele não se vende pela internet. O negócio é muito específico. O negócio é boca a boca, é indicação. Faz sentido? Faz. Porém, por mais que você não venda através da internet, você pode sim iniciar um processo de venda através dela, através, por exemplo, do seu site, das suas redes sociais, e captar um contato, de repente, que está navegando ali pelos seus canais para uma negociação e fazer, de fato, uma venda. Mas o que está acontecendo? Imagine aí duas gerações. Gerações ali dos baby boomers, geração do pessoal aqui mais antigo. Nós somos altamente impactados por mídias que vêm através dos canais offline. Nós vemos televisão, nós lemos revistas, ouvimos rádio, também acessamos a internet. Tá? Inclusive, muitas pessoas da nossa geração estão altamente antenado e conectado. Porém, a geração mais nova, esses jovens que estão surgindo aí, a gente parar para refletir que a gente sobreviveu ao fim do mundo nos anos 2000, né? Quem nasceu em 2000, agora está completando 18 anos. São pessoas jovens que estão se tornando o quê? Economicamente ativos. Perfeito? Eles já estão tendo decisão de compra, já estão trabalhando, já estão sendo remunerados, enfim. E nesse processo, eles fazem tudo o que a gente faz, mas a gente tem uma palavrinha-chave aqui, ó, que eles são multitarefas. Está assistindo TV, está no WhatsApp. Está assistindo TV, está no Facebook. Hoje em dia, ninguém mais reclama de pegar fila no banco, de pegar fila ali longa, porque tem uma válvula de escape, né? A pessoa está antenada e conectada a todo instante. Isso é um ponto positivo. Porém, essas pessoas, elas são altamente impactadas por conteúdos que chegam através de onde para elas? Através da internet. Ainda não estou falando de canal, às vezes através de WhatsApp, rede social, através de Google, enfim. Diferente do outro perfil. Só que quando eu falo que o perfil do consumidor está mudando, a gente está passando por um processo de mudança e transição. Talvez alguns segmentos ainda não tenham sentido tanto, porque vamos supor ali imaginar que isso está ali no meio a meio. Mas com a tendência, o passar dos anos aí, a médio e longo prazo, a maior porcentagem do perfil de consumidor das pessoas vai ser o quê? Essa molecada de agora, o jovem de hoje. Certo? Então assim, se a gente sabe que esse pessoal vai ser a maioria, perfeito? Que eles são altamente impactados por conteúdos que chegam através da internet para eles. O conceito de fazer negócios que a gente conhece hoje, talvez possa até deixar de existir. Certo? A sua empresa, o seu negócio, para quem tem ou para quem deseja empreender, sequer vai ser considerada para esse público, que vai ser a maioria, que vai ser a pessoa que vai estar contratando e comprando o nosso serviço ou produto ali durante um tempo. Quando você vai num barzinho, que você está numa reunião de família, o que a gente mais vê? As pessoas com o celular no bolso, o celular desligado ali, conversando. É isso que acontece hoje? Bastante, né? Isso aqui, ó, é a cena mais comum. Inclusive tem restaurantes, bares aí pelo país, que eles proíbem o uso do celular para estimular, né, a comunicação ali, o tete a tete. Mas isso aqui hoje é comum. Bom ou ruim, é comum. Como que está a situação no Brasil, pessoal? Isso aqui são dados do Sebrae, tá bom? De 2016, começo de 2017. Nós já somos no Brasil mais de 100 milhões de pessoas conectadas, de internautas. Esse número aqui, com certeza, hoje ele está desatualizado. 70% dos consumidores brasileiros, eles realizam uma busca na internet a respeito de compras que desejam fazer. Ou seja, a pessoa já quer adquirir um produto, já quer contratar um serviço, mas antes está fazendo o quê? Está pesquisando no Google. 86% dos brasileiros iniciam um processo de compra na internet e 46% das buscas, no geral, são sobre produtos que as pessoas já desejam adquirir. Então, valida aquilo que nós comentamos agora há pouco da jornada de compra. A pessoa já vai numa loja, já contrata um serviço com interesse de fazer a efetivação do negócio. E 92% das pessoas dizem confiar em indicações de produtos ou serviços que os amigos fazem nas redes sociais. Certo? Isso aqui, a nível Brasil. Se a gente fizesse uma pesquisa rápida aqui, quem aqui usou o Google hoje? Levanta a mão pra gente. Aí, ó, quase que 99%. Quem aqui hoje usou o WhatsApp ou esteve conectado nas redes sociais?
Né? Parece que a gente está viciado e está dependente, né? Recentemente eu precisei ficar assim, eu não, minha esposa ficou sem o aparelho dela, a gente vê assim como a gente fica, se sente deslocado por não estar em comunicação a todo instante com a nossa rede de contatos. E por onde que eu devo começar? Eu falei tudo isso aqui para vocês para a gente dar um panorama, perfeito? Mas como que se aplica marketing digital no nosso dia a dia, no nosso negócio? O marketing digital ele é definido pelo quê? Por todo tipo de ação que a gente desenvolve através da internet, com o objetivo de atrair a atenção das pessoas para o nosso serviço, para o nosso produto, para a nossa marca. A principal diferença do marketing, o tradicional do marketing digital, é que o tradicional ele é marcado por momentos de interrupção. Você vai atrás do seu cliente, literalmente, em momentos que às vezes ele não está apto a receber uma propaganda sobre um produto que você tem. Um exemplo claro disso, você está lá assistindo futebol, ou você está lá vendo a novelinha, e é interrompido pelo quê? Pelo comercial. Uma ferramenta moderna que faz marketing de interrupção, YouTube. Não sei se vocês gostam, mas às vezes eu trabalho ouvindo música ali e eu não suporto quando entra o cachorrinho da Goldere ali. Quando entra o cara do Wix falando que todo mundo precisa de um site. Porque você não está com o foco, interesse em contratar um produto naquele momento. Você está no momento sério de lazer, né? Fazendo alguma coisa. E é uma ferramenta digital. O marketing digital, ele nota que houve uma inversão no fluxo. A ideia é você ser relevante a ponto de atrair a atenção das pessoas para você. Então você desenvolve estratégias, desenvolve ações de modo que as pessoas elas vão ser impactadas e vão vir atrás de você, interessado na sua marca, no seu serviço, no seu produto, através da estratégia e dos canais que você atuar. Mas antes da gente entrar no mérito aí do marketing digital, vocês receberam uma folhinha aí. Essa folha não é para vocês fazerem anotação agora. Quem tiver caneta quiser, inclusive, fazer, pode ficar à vontade. Existe um processo, né? Que a gente fala assim, o marketing digital ele é um processo. E não existe marketing digital efetivo se você não tem um processo bem definido para você montar uma estratégia de marketing digital dentro do seu negócio. Esse processo basicamente é baseado em você saber montar um planejamento, um plano de presença online, saber executar e saber acompanhar se o que está sendo feito está dando resultado ou não. Nos anos de serviços aí que eu presto de consultoria na área, o que normalmente eu noto na pequena e na média empresa? Tem empresas que não têm planejamento nenhum. Na verdade, não sabem nem que existe. Mas saem executando e às vezes executa bem feito. Só que por não ter um norte, né, não sabe ali o que resultado que pode esperar. E esse é um ponto importante. Você definir um propósito para a sua marca e saber posicionar a sua marca, ela te mostra e mostra uma visão geral de onde você está, do ponto A, e você consegue definir para onde você quer chegar, o ponto B. Então, entre o ponto A e o ponto B existe o quê? Um caminho, uma série de coisas que devem ser desempenhadas. E aquilo acontece de maneira recorrente. Tem empresas que planejam muito bem e não sabem executar. Tem empresas que têm um planejamento muito bem feito, que executam muito bem, mas não sabem fazer acompanhamento. Não tem métricas definidas a ponto de saber se o que foi feito está aproximando ela do objetivo dela ou se está afastando. Isso é falha. Aí acaba achando que o quê? Eu não vou gastar dinheiro com isso não, porque marketing digital não funciona para mim. Né? Dá uma sensação assim de que está dando tudo errado. Então, essa atividade que tem aí, ela tem algumas perguntas que depois vocês podem refletir, que caso você não tenha, vai ajudar você a definir um propósito aí para a sua empresa, tá ok? Perguntas como, o que você e a sua empresa estão fazendo para tornar o mundo um lugar melhor? Profundo, né? Qual o problema que você está resolvendo, que nós resolvemos? E qual que é a sua solução? Você saber quem que é o seu público-alvo, saber qual que é o problema que aquela pessoa tem, a dificuldade que aquela pessoa passa, e reconhecer que você tem a solução, é a base de tudo que vem depois no marketing digital, porque você usa isso a todo momento. Outra situação é você saber o quê? O posicionamento da sua marca. O que faz você diferente? Na cidade, de um modo geral, existem várias empresas do mesmo segmento. Mas o que te faz único? Será que a gente sabe disso? E o porquê que você faz o que faz? Perfeito? Isso aqui ajuda você a refletir e identificar um posicionamento de marca. Uma forma legal para a gente montar uma declaração de posicionamento, de você conseguir alinhar se o que você pensa
condiz com a sua realidade, é você aplicar essa metodologia, ó, do para. Aqui, uma vez que você montou um planejamento, podem acompanhar na folha de vocês, você identificou quem que é o seu cliente-alvo. Você, no planejamento, você sabe qual que é a necessidade do seu cliente, ou a oportunidade que ele tem. Você tem um produto. Você sabe qual que é o segmento, o ramo que você aplica aquele produto. Qual que é o benefício que ele gera para o seu cliente. E você tem uma comparação do que aquilo significa para o seu cliente em relação aos concorrentes, você aplica essa fórmula para formatar o que a gente chama de declaração de posicionamento. Um exemplo no Start Digital. Para pequenas e médias empresas e profissionais liberais que desejam alavancar seu negócio através da internet, nosso produto, o Start Digital, é um portal que ensina as melhores práticas de marketing digital, ao contrário de escolas, blogs, tutoriais no YouTube. Por que eu fiz essa comparação? Para o pessoal que estuda. Eu estudei. Quando a gente sai da faculdade, a gente vê que a realidade no mercado é completamente diferente. Falta o quê? No meu ponto de vista, pelo que eu acompanho, atividade prática e alinhamento com o mercado, com a realidade atual. Né? Aprende-se muita teoria, mas quando você vai lá dar cara a tapa, você vê que nada daquilo faz sentido. Ou pelo menos você demora a entender como que as regras se aplicam. Isso daí, na nossa área, isso daí é lei. Né? Dificilmente a pessoa assim, ter um certificado, ser formado, não quer dizer que ela esteja apta e que tenha um perfil legal para trabalhar na área. Porque você literalmente aprende ali, ó, no dia a dia, vivenciando desafios, situações que não ensinam na prática nas instituições. Então, a ideia nossa é usar a nossa experiência, perfeito? Com diversos segmentos que a gente já atuou aí, e trazer essa realidade para dentro da plataforma. Então, o Start Digital acredita que o marketing digital deve ser acessível para todos. Aqui você encontra conteúdos, materiais e cursos para ajudar você a se destacar na internet. Então, assim, essa declaração está literalmente ligada com o nosso objetivo, com a nossa declaração de posicionamento. Certo? E vocês vão ver no decorrer, inclusive se vocês iniciarem alguma estratégia nesse sentido, o quanto isso é importante. Quem aqui tem empresa? Empresário, legal. Quem aqui já faz ou já fez alguma ação de marketing digital? Seja via WhatsApp, rede social, seja Google? Perfeito. O porquê que esse ponto também aqui é importante. A gente está sentindo que as pequenas empresas, elas relutaram e empurraram com a barriga até onde deu, no sentido de investir e usar o marketing digital como estratégia dentro do seu negócio. Hoje a gente vê elas correndo atrás do prejuízo, mas muito porque o mercado está empurrando ela. A principal vantagem aqui do marketing em relação a mídias que a gente conhece está diretamente ligado ao quê? No custo. Então, uma pequena empresa, às vezes por ter a necessidade de um investimento inicial, por ter acesso e conhecer novas tecnologias, ela ignora, deixa isso de lado. Porque o foco dela é se sustentar, é fazer o negócio dela girar. Só que quando você deixa de dar atenção para um fator extremamente importante, onde comparado a anúncios de jornais, revistas, entre outras coisas, com pouco investimento você consegue escalar o seu resultado. Porque através da internet a gente tem a vantagem de impactar pessoas assim que estão aqui perto da gente, que estão dentro da nossa cidade, que estão dentro da nossa região, do nosso país e por aí vai. Por que o Start acredita que o marketing digital deve estar ao alcance de todos? Embora essa possa ser a melhor estratégia que você pode adotar para a sua empresa, a estratégia mais barata, eu costumo falar que ele ainda é um pouco elitizado, onde as empresas que contam com recursos financeiros para investir, elas têm mais resultado. E a conta é básica. Se você faz uma campanha, monta um planejamento, você faz uma campanha paga, que você gasta R$100, você vai alcançar um perfil de público, uma quantidade de pessoas. Gasta R$1.000 para vocês verem. 6.000. Tem 1.000 vezes mais resultado. Agora, assim, a pequena empresa conta com recurso? Não. Ela costuma ali no dia a dia dela, é 10, é 50, é 100, é 150, deu certo, gasta um pouquinho mais. Só que imagine que essas pessoas, vocês, caso se identificam com isso, com essa situação, tenham acesso a informações educacionais, tenham orientação de um profissional para vocês continuarem executando da forma que vocês fazem, mas com um planejamento, com o norte de quem entende do assunto.
Então é isso que nós queremos transmitir e nós queremos passar através do Start Digital. E dando sequência, agora aqui o conteúdo-chave de hoje, toda ação de marketing digital, ela é alicerçada por alguns embasamentos, por alguns pilares aí. Tem 4 deles que eu quero destacar hoje, que é a autoridade, tráfego, o engajamento e a conversão. A autoridade. Autoridade, entenda como autoridade o nível de conhecimento, de respeito, de consideração que o seu público-alvo tem pela sua marca. Todo mundo aqui de Indaiatuba? A maioria, né? Se eu perguntasse para você, qual que é o melhor barzinho da cidade? Não sei se você frequenta. O que te passa na cabeça? Qual que é o melhor barzinho? Pezão. Alguém aqui acha que é outro que não é o Pezão? Ó, na minha cabeça, o Zé Ferreira é muito bom. A Pepsi, alguém falou Pepsi aí. E se a gente falasse de escola de inglês, quem aqui conhece escola de inglês na cidade? Qual que é a primeira que vem na mente? CNA. Para mim vem a Asset. Tá vendo? O que essas empresas, de um modo geral, se a gente fosse discutir aqui, vai virar uma discussão sem fim, tem em comum? Alguma coisa eles fizeram que na nossa mente se posicionaram como o quê? Como autoridade. O preço, o atendimento, às vezes a experiência que você tem ali com os seus amigos, qualidade do produto, do material. Quando você cuida disso de um modo geral, você acaba sendo respeitado e você acaba sendo... Você preenche uma lacuna, né, na mente das pessoas como uma referência naquele determinado segmento. Isso é se tornar autoridade. E hoje, a internet, ela, do mesmo jeito que potencializa o seu negócio, ela te coloca lado a lado com milhares de concorrentes que fazem exatamente a mesma coisa que você faz. Tá? E se a gente está deixando de cuidar disso, a gente está deixando o nosso cliente à mercê do quê? Da nossa concorrência. Perfeito? Então, tudo que nós desempenharmos no marketing digital, vocês têm que considerar, analisar se aquilo está te tornando uma autoridade ou não. Certo? E você normalmente se posiciona como autoridade mostrando para as pessoas que você entende daquilo que você faz. Certo? Normalmente a gente se faz isso se posicionando como se fosse um professor na vida dessas pessoas. O professor ele tem aquele papel de ensinar a gente, né, alguma situação. Quando você ensina, você acaba criando um nível de hierarquia ali, de profissionalismo, de referência na cabeça daquelas pessoas. Então imagine que, por exemplo, no segmento aí de engenharia e arquitetura, qual que é a dor que normalmente as pessoas têm, necessidade que as pessoas têm, que levam ela a contratar um arquiteto? Romão, fala um problema. Necessidade, a pessoa vai construir, precisa aprovar um projeto, precisa de um projeto. Eu construí, não entendo nada disso. Eu tive um profissional que, para mim, como ele me ajudou, ele é referência no assunto agora. Eu falo bem dele, como eu fiquei satisfeito, inclusive, eu falo bem dele para todo mundo. Exato. O que a gente mais vê hoje é as pessoas usando essa estratégia de você pensar na dor do seu cliente e você ensinar eles que eles têm uma solução, que eles podem às vezes resolver por conta própria, mas você educando essa pessoa através dos seus canais, através de conteúdo de blog, através de rede social, você está fazendo o papel de um professor. Quando essa pessoa, de fato, tiver no momento da jornada de compra dela, no processo ali, mais no finalzinho de decisão de compra, eu tenho certeza que ela vai considerar fazer o quê? E pedir um orçamento para você. Essa pessoa, ela pode, por N motivos, não te contratar, tá? Mas ela vai considerar falar com você porque você está preenchendo o papel ali de referência. Uma vez que você se posicionou como autoridade na cabeça das pessoas, vem o segundo pilar, que é o tráfego. O tráfego, como o nome já diz, está ligado a tudo que a gente faz para impactar o maior número de pessoas possíveis através dos canais digitais que a gente possui. Então, como que você gera tráfego, por exemplo, para dentro do seu site? Você ser encontrado dentro dos motores de busca, você ter uma assiduidade, um planejamento ativo de presença nas redes sociais. Tudo isso tem como objetivo gerar tráfego para onde? Para dentro do seu site. Tá? Se vocês não sabiam disso, entendam que o site hoje, gente, ele deixou de ser o cartão de visita, aquele funcionário que trabalha para você ali sem pedir aumento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Hoje as pessoas, elas querem e usam essas ferramentas como fonte para obter algum tipo de resultado. E o site, ele é o ponto de partida. Tudo que a gente faz, ou deveria fazer na internet, deveria levar a pessoa para onde? Para dentro do site.
Aí o que normalmente a gente vê? A pessoa tem uma rede social fantástica, tem uma presença no Google ali fantástica, mas quando cai no site, o site está fraco. Está fraco em termos de usabilidade, é difícil, não tem informação, está desatualizado. Eu fui numa empresa recentemente, uma empresa grande no Distrito Industrial. Eu juro para vocês, todos os telefones, 5, por falta de um, de contato do site dele estava desatualizado. O formulário, você mandava um e-mail lá, ninguém recebia. Há quanto tempo que vocês estão com esse site? A gente já está pelo menos há 4 anos assim. A pessoa que desenvolveu sumiu e ficou nisso. E detalhe, a pessoa fazendo campanha no Google AdWords. Então assim, você faz uma campanha paga, gera tráfego para o site. O site, nesse momento, entenda que ele faz o papel do quê? Do vendedor. Porque se você está com uma estratégia de conteúdo, de informação bem organizada, ele que vai estar atendendo o seu cliente. Ele que vai vender o seu peixe. Né? Então assim, o site ele é uma das ferramentas mais importantes, se não a mais importante, dentro de uma estratégia de marketing digital. Logo, a gente tem que fazer o quê? Gerar tráfego. Se aqui fosse, vamos supor, uma loja... Uma empresa de arquitetura aqui, tá? Eu sou o arquiteto Alisson. Eu tenho uma estatística de que a cada 10 pessoas que entram aqui, eu converto 10% em venda. Ou seja, para mim vender um projeto, eu preciso de 10 pessoas que passam aqui todo santo dia. Durante um dia, entrou 10 pessoas, eu fiz o quê? Uma venda, tá? No outro dia, nós conseguimos, por algum motivo, escalar esse tráfego para 100 pessoas. Mantendo a mesma margem de conversão, você vendeu 10 vezes. Então, quanto mais pessoas você atrai, maior a chance de você ter resultado, maior chance de você vender através da internet. Perfeito? Outro ponto importante, engajamento. Quem já ouviu falar de engajamento aqui? Show. Entenda como engajamento o nível e a forma como as pessoas interagem com você através dos seus canais digitais. Um exemplo das redes sociais, Facebook, curtida, compartilhamento, comentário, envio de mensagens através do seu blog, enfim, tudo isso, as pessoas estão o quê? Interagindo com a sua marca, com aquele conteúdo que você está trabalhando. Se você está com interesse de comprar um produto, contratar um serviço, você vai pesquisar uma empresa, você vê que ela tem ali uma informação desconfiada, o que normalmente as pessoas fazem hoje? Buscar o quê? Referência. Aí você vê que, inclusive, ninguém interage com ela. Isso acaba o quê? Criando um obstáculo para que aquela pessoa entre em contato com você. Um exemplo prático disso, tá? Eu estive em Ilhabela com a minha família recentemente. Nós estávamos com a necessidade de alugar uma casa, uma pousada ali. Nós entramos no Trivago, no Booking, e nós encontramos algumas situações. Quando a gente encontrou uma casa que nos interessou, nós fomos ver o que? As avaliações de quem já tinha alugado. Tinha muita pessoa falando mal. Então, assim, foi um apelo social que, ao invés de contribuir para que o novo negócio fosse efetivado ali, ele, na verdade, afastou. Porque eu falei, se a maioria está reclamando é porque o negócio deve ser ruim, né? Quando um reclama, pode ser implicância. Quando 2 ali, agora todo mundo, alguma coisa errada tem. Então, não quero esse tipo de experiência para a nossa família. Encontramos um outro imóvel onde as avaliações eram extremamente positivas. Tá? Você corre o risco de chegar na hora lá ainda e não ser bem aquilo, né? Mas a gente prefere acreditar. Então, volta ao que falar. O impacto social hoje ele é muito grande. Você criar meios para que as pessoas interajam com a sua marca de maneira positiva, negativa também, mas você está dando suporte, dando feedback, mostrando que você está ali do lado dela para ajudar no que ela precisar, é um fator extremamente importante. Para depois, a gente fazer o que a gente mais gosta dentro da nossa empresa, ganhar dinheiro, a gente vender. Converter tudo aquilo que chegou até vocês em oportunidades de negócio. Então, esse processo de conversão, depois a gente vai falar um pouquinho sobre funil de vendas, ele está ligado a tudo que você faz para transformar aquele contato, aquele tráfego, em um novo negócio, tá bom? Nesse momento, é legal a gente trabalhar com definição de metas alcançáveis para acompanhar os resultados. Métricas de visibilidade, de branding, de fortalecimento de marca. Na prática, vou dar um exemplo. Vou até antecipar uma situação. Quando você acessa um site ali que você encontra um conteúdo muito bom mesmo, de graça, que você vai baixar um e-book, uma videoaula, vem uma mensaginha para você, fornecer o seu e-mail, o seu telefone, a sua cidade, dependendo da situação, pede coisas ali que você fica até na dúvida. Quando a gente acessa uma página, a gente é o quê? Um visitante estranho. Quando você tem interesse por baixar esse conteúdo e você se converte nesses formulários, você deixou de ser um visitante estranho, você passou a ser um lead, ou um prospect, uma oportunidade. Não necessariamente, se você olhar uma jornada de compra, você está necessitando contratar um determinado serviço ou ir lá e comprar um produto. Às vezes você é um curioso, às vezes você nem sabe que você precisa de alguma coisa.
né? Como dizia o Steve Jobs, né? As pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Esse é um exemplo de conversão. E um cliente nosso do segmento veterinário, por incrível que pareça, ele não botava fé que esse tipo de estratégia funcionava. E depois de 2 meses de atividade, nós mensuramos cerca de 600 leads que foram capturados através dessas estratégias. Depois disso, se você tem uma estratégia bem feita, você sabe quem que é a pessoa, de onde que ela é, qual que é o tipo de conteúdo que trouxe ela até ali, né? E depois você tem um outro desafio, que é converter aquele contato que agora você conhece e sabe o interesse dele pelo aquele produto, a solução que você tem. Então, resumidamente, gente, o marketing digital, o principal benefício, as ações são mensuráveis. Você sabe o quanto você investe, onde você investe e o quanto que isso retorna para o seu negócio. Com o marketing digital, pequenas empresas tornam-se gigantes. Aqui eu acho o principal benefício, a principal vantagem do marketing digital hoje. Eu tenho clientes que eu juro por Deus, eles têm uma presença digital melhor, mais relevante do que o principal player do mercado a nível nacional. E a empresa deles nem escritórios tem, eles fazem home office. Então, assim, por que eu estou falando isso? Se você tem um planejamento bem feito, tem uma estratégia bem feita, tem um propósito definido, sabe se posicionar, sabe quem que é o seu cliente, sabe qual que é a personalidade que a sua marca tem, você, consequentemente, vai desenvolver uma estratégia de marketing, de presença digital bem desenvolvida, a ponto de se equiparar com as grandes empresas. A diferença deles, literalmente, ali são em números, né? As pessoas gastam aí milhões de reais com estratégias digitais. Mas aquele público, aquela fatia do mercado que eles não estão olhando, com certeza a gente consegue capturar através de um planejamento bem embasado. Bom, gente, essa aqui foi a minha participação no tema de hoje. Devo retornar no final. Queria convidar agora aqui o Christian. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Christian. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Associação, né, dos Engenheiros aqui de Indaiatuba por ceder o espaço. Como o Alexandre falou no começo, nós somos amigos de longa data, né? E aí, conversando com ele sobre tecnologia, apresentei o tema, né? E ele gentilmente aí se interessou pelo tema, achou que era válido, né? Mostrar para o público dele. E mais ainda, ele abriu a possibilidade da gente convidar a comunidade. Então aqui, além de pessoas que trabalharam comigo, tem pessoal de faculdade, tem professores, tem amigos. Então isso é muito legal, né? Fico muito satisfeito em ver uma terça-feira à noite aí com o tempo meio chuvoso, todo mundo saiu do trabalho cansado e vem aqui ouvir sobre marketing digital, né? Que é um tema bem quente aí no momento. Bom, só me apresentando rapidamente, eu trabalho com tecnologia há 20 anos, tá? Sou especialista em desenvolvimento de sistemas. Eu conheci o Alisson já há um bom tempo já, né? A gente é um amigo de longa data e também já fez vários projetos juntos aí, várias vendas, vários desenvolvimentos. E aí, nas conversas, né, no interesse em comum que a gente tem no marketing digital, a gente decidiu juntos criar essa iniciativa que é o Start Digital, né? Ele fez a apresentação aí no início, né, do nosso foco. Ele fez aí uma bela apresentação do que é marketing digital, né, contextualizou tudo. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre ferramentas e canais que a gente pode utilizar para implementar tudo aquilo que ele falou, tá? Então, lembrando que toda estratégia que ele falou sobre marketing digital, todo planejamento, a gente sempre faz buscando a identificação do nosso público-alvo, né? Que em marketing digital a gente chama de persona, tá? E qual que é a razão da gente fazer esse planejamento em cima da persona? É descobrir quais são as dores dessa persona, né? Os problemas que ela enfrenta e as soluções que ela procura, tá? Sendo assim, a meta do marketing, né, no fundo, é conhecer e entender o consumidor tão bem e apresentar o produto de uma forma tão bem feita para ele que o serviço ou produto consiga se vender sozinho, tá? E como que a gente faz isso? Através de conteúdo, né? Ele falou bastante, bateu bastante nessa tecla e eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso acontecer. A primeira delas, quando a gente vai implementar uma estratégia de marketing digital, é a criação do domínio, né? E por que isso é importante, né? Eu vejo muitas empresas que funcionam, né?
muitas vezes sem site, ou quando tem um site, elas estão utilizando alguma plataforma gratuita e não se atentam a essa questão do domínio, né? Seja porque a plataforma ela fornece um endereço físico da internet, né? E a empresa acaba não se atentando, talvez por questão de gasto, né? De economia mesmo, ou por desconhecimento, né? Então, o que é o domínio? Domínio nada mais é do que o endereço do site, né? O endereço que a gente vai digitar lá no navegador para encontrar determinado site, né? Determinada empresa. Tá? Então, o primeiro benefício de você ter um domínio você vai ter um e-mail com domínio próprio. Tá? Então, você vai ter um endereço tipo aquilo ali, falecom@suaempresa.com.br. Né? A gente vê no mercado, muitos profissionais liberais, principalmente, têm muito isso, eles acabam utilizando e-mails como nome, sobrenome, @gmail.com. Ou o nome da empresa, né? loja100@hotmail.com, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é a quebra de confiança, né? A gente, na verdade, não sabe ao certo com quem a gente está falando, tá? Quando a gente não tem o nome do domínio por trás, aquele e-mail pode ter sido criado por qualquer pessoa, né? Pode ser uma ação de estelionato, por exemplo, de alguém tentando se passar por aquela pessoa, né? E aí você pode trocar um e-mail com aquela pessoa pensando que né, o seu contato profissional, e esse contato não é na realidade. Muita gente, como consumidor, acaba nem se atentando a isso, né? A pessoa, até por desconhecimento, nem se atenta a isso também. Fala, o e-mail do cara é Hotmail, mas é porque é gratuito e beleza, vou fazer negócio aqui normal. Só que ele pode ser vítima de um golpe, tá? E aí é um problema para quem estava vendendo de fato e problema maior ainda para o consumidor, tá? Então a gente sempre recomenda a criação de um domínio, né? Um @nome da sua empresa.com.br, tá? E o mais legal é que os domínios mais conhecidos que a gente tem é o .com.br, né? E o .com. Isso aí todo mundo conhece, né? Mas nós também temos vários domínios de classe, que a gente chama, que direcionam um pouco melhor o tipo de negócio ao qual aquele domínio corresponde. Por exemplo, no caso de engenharia, eu poderia criar um e-mail suaempresa.eng.br, né? Uma terminação de domínio específica para engenheiros, né? Eu tenho .pro.br, que é para profissionais, tá? E aí pode ser um profissional liberal ou não, né? Pode ser uma pessoa física que queira distribuir ali um conteúdo profissional, ela cria um domínio .pro. E aí a gente tem alguns domínios mais específicos ainda, né? Que é o .online, o .digital e o .pages, né? São domínios muito interessantes também para se trabalhar. O que isso aí ajuda a empresa ou não? Além do fator credibilidade e identidade, né, que cria uma identidade dessa empresa na internet de maneira digital, isso aqui também funciona para ranquear a empresa nos mecanismos de busca, tá? Conforme eu for passando os slides aqui, eu vou falar um pouco disso, tá? Então, não é um simples capricho, não é um simples desejo de ter um domínio, é uma coisa muito importante. Tendo o domínio em mãos, né, depois do planejamento do domínio, a gente vai partir para a construção de um site, né? E aí o site, o Alisson pegou bastante nesse ponto, né? Ele deu até o exemplo da empresa aí que tinha um site, estava lá no ar, tudo nos conforme, porém totalmente desatualizado, né? Esse tipo de site a gente chama de site estático, né? O cara ele cria um site institucional, deixa no ar funcionando lá, e isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Deixa no ar funcionando e nunca mais liga para aquilo, né? Seja por desconhecimento mesmo de que aquilo precisa ser renovado ou por economia, né? Só que é o tipo de economia que no final acaba custando mais caro, né? Pode te custar clientes, tá? Então é importante a gente ter um site que não seja um site simplesmente uma hierarquia de links, né? Ou seja, não construa links, construa relacionamentos. Use o site como plataforma, assim como o Alisson falou, como uma plataforma de construção de relacionamentos, né? Como que a gente faz isso? Mantendo informações atualizadas, mantendo o site com uma tecnologia bacana, desenvolvida por profissionais, né? De forma que as páginas sejam rápidas e objetivas, que ele seja otimizado para o uso em dispositivos móveis, tá? Isso aí de suma importância. Tem muito site hoje em dia que você olha na internet, no computador, o site monta certinho. A hora que você vai fazer uma pesquisa, olhar no celular, ele está quebrado, você não consegue navegar e muitas vezes ele nem é exibido, né? Hoje em dia a gente sabe, eu não tenho os dados aqui, mas depois a gente pode até acrescentar,
eu acho que perto de 70% das buscas de internet hoje em dia já são feitas no mobile, já são feitas via celular. Tá? Eu acho que aquela imagem que o Alisson mostrou ali para ilustrar, né, a mudança de comportamento do consumidor, deixou bem claro isso, né? Hoje em dia todo mundo com o celular na mão, né? E quando não é um, é 2 ou 3. Eu conheço pessoas que têm 4 celulares e muitos deles têm mais de um chip. Né? Tamanha necessidade que a pessoa tem de ficar conectada. Tá? Então, é natural que ela use a ferramenta mobile ali como uma ferramenta de busca muito intensiva. Assim, né? Então, o site, além dele funcionar no notebook, é essencial que ele funcione e também esteja preparado para o mobile. Muito interessante para sites, disponibilização de serviços online, né? Quando for o caso. Né? Hoje em dia é quase que imprescindível isso, né? Você disponibilizar serviços online. Se for um restaurante, se for um hotel, você pode disponibilizar serviços de reserva online, né? Uma locadora de veículos. Se for um restaurante, também reservas online. Então você pode colocar ali uma série de serviços online que vão criar relacionamentos com o seu público, tá? Visual limpo, né? O site ele não pode ser muito poluído, ele tem que ter uma identidade limpa, uma identidade fácil de navegar, uma identidade onde a gente encontra as informações necessárias de maneira rápida e fácil, tá? Dentro de um site, uma das ferramentas mais importantes, por conta do conteúdo, né, a geração de conteúdo que a gente está falando bastante aqui, é o blog, tá? Tem muitas empresas hoje em dia que elas começam ao contrário, né? Elas começam com o blog e depois elas migram para o site, né? O ideal é que você tenha o site como uma plataforma e dentro dele você tem o blog, né? E nesse blog é onde a gente vai começar o relacionamento mais forte e mais baseado em conteúdo com nossos clientes, né? Ou não clientes, né? Com nossos visitantes interessados. Dentro desse blog a gente pode começar a oferecer conteúdo onde a gente tem a oferta de soluções, né? Falando sobre nossos produtos, os problemas que ele resolve, né? Os nossos serviços, como o cliente pode utilizar, quebrando objeções para os problemas dessa persona. E tudo isso a gente chama de material rico, né? Em geral, o que a gente encontra dentro de blogs, né? A gente encontra artigos, né? Normalmente escritos por profissionais da empresa, tá? A gente encontra vídeos, hoje em dia está muito em alta, né? A questão de vídeo, vocês veem que a gente está gravando a palestra justamente para usar isso depois, né? Como um material rico. O vídeo ele tem alto engajamento, né? É uma mídia muito fácil da gente consumir, né? Hoje em dia você saca o celular, põe um fone de ouvido e ouve, né? Muitas vezes você não pode ouvir o vídeo, mas aí o que a gente faz? A gente coloca legendas, você consegue assistir o vídeo no modo mudo, né? Você está num ônibus ou sei lá, em algum lugar, você quer ver um vídeo, você consegue ver por causa das legendas, né? Então é um material muito fácil de utilizar, chama atenção, né? E você pode passar a informação de uma maneira muito mais assertiva para o seu público, tá? Você encontra quizzes. Quizzes são aqueles testes de conhecimentos, né? Isso aí o pessoal adora, né? Você colocar no seu blog lá, teste seu conhecimento em engenharia, teste seu conhecimento em obras, teste seu conhecimento em tecnologia, teste o seu conhecimento em marketing digital. A pessoa vai responder de uma série de perguntas, né? E aí no final a gente dá uma pontuação para ela e dali a gente já manda um gancho para ela ler algum outro artigo onde ela pode se aprofundar mais nesse conhecimento, tá? E a questão do e-books, né? E-books é um livro digital, né? É um livro que ele tem um conteúdo bem mais denso do que o artigo, por exemplo, né? O artigo normalmente ele tem ali entre 500 e 3.000 palavras, tá? E trata de um assunto só. O e-book ele tem um conteúdo um pouco mais denso, tá? Mas é uma mídia de muito fácil acesso, né? Você consegue fazer o download no celular, notebook, e você consegue consumir muito facilmente, né? É um PDF e você consegue consumir aquilo de maneira fácil. E o que é legal do blog, né? A gente disponibiliza todo esse material, toda essa informação, sempre mediante um cadastro de nome, e-mail e telefone. Por que a gente faz isso? Para pegar o contato daquele lead, né? A partir dali a gente vai começar a trabalhar também com o relacionamento em cima dele. No caso do blog, muitas vezes, a questão do vídeo, né, e mesmo do artigo, o próprio profissional liberal ou proprietário da empresa, né, da pequena empresa, ele vai aparecer nos vídeos, ele vai aparecer como autor dos artigos, né? Então é importante também pensar na apresentação pessoal dele, tá?
Ele tem que ter ali uma postura de facilitador, né? Ele tem que ter uma postura ali de quem busca resolver os problemas da persona, de que não só quer apenas vender, né? Não pode ser aquele profissional que, a hora que ele abre a boca, ele já está tentando vender alguma coisa. Não, ele tem que primeiro buscar entender quem é o seu público, os problemas que eles têm e propor soluções para isso, tá? A melhor forma de criar uma identidade é produzir conteúdo educativo do tipo como fazer, né? Passo a passo, né? Como você resolve tal problema, como você chega a tal resultado. Esse conteúdo no blog ele acaba atraindo muitos links, né, de outros blogs ou de outras referências, né, de redes sociais, porque a pessoa vai lá, acha interessante aquele conteúdo e fala assim, bom, eu vou compartilhar na minha rede social, aí eu vou indicar para o meu amigo, aí eu vou publicar no meu blog um link que eu vi lá no outro blog. Isso aí acaba sendo muito propício também para os mecanismos de busca, né? Vai aumentar o tráfego do seu site e ainda vai auxiliar o ranqueamento do seu site para palavras-chave, tá? Quando a gente fala em ranqueamento, a gente está basicamente falando do Google, né? O Alisson citou aí o Google também. Hoje é o maior buscador que a gente tem na internet, né? Eu coloquei ali uma frase, né, que mostra qual que é a razão de existir do Google, né? A missão do Google é organizar as informações do mundo para que sejam universalmente acessíveis e úteis para todos, tá? Isso aí eu tirei do site do Google. É a missão deles, né? Está pregado lá na parede deles que a missão deles é organizar e disponibilizar toda a informação do mundo, tá? E como que eles conseguem fazer isso? Com a nossa ajuda, tá? A gente precisa ter um site bem estruturado, um blog bem estruturado, otimizado para ferramentas de busca como o Google, né? A gente precisa ter um site preparado para que quando o nosso cliente digite lá, faça lá uma busca, digite o termo de busca dele, ele caia no nosso site, né? E para isso a gente utiliza algumas técnicas de redação, né? Escrever para a internet, geração de conteúdo, não é simplesmente chegar lá e escrever, né? E te despejar da cabeça, não. Tem toda uma estruturação de texto correta que você faz para que esse conteúdo possa ser indexado e possa ser bem ranqueado pelo Google, tá? Isso aí, para a gente conseguir gerar o que a gente chama de tráfego orgânico, né? O que é tráfego orgânico? É aquela busca que você faz no Google e o Google te devolve na primeira página 10 resultados. Se o seu site cair ali nesses 10 resultados, ótimo, você fez um ótimo trabalho, ou a agência que trabalha para você fez um belo trabalho, tá? Isso é uma busca orgânica. Tem uma maneira da gente acelerar isso aí, né? Acelerar um pouquinho isso aí, que é a utilização de tráfego pago, né? Onde a gente pega e paga para o Google mostrar o nosso anúncio, o nosso produto para um determinado nicho de pessoas, tá? Redes sociais também é muito importante para a questão de conteúdo, né, para a questão de planejamento de marketing, né, que hoje em dia é inevitável, né, todo mundo usa pelo menos meia dúzia de redes sociais, né, se a gente pensar, quando fala em redes sociais a gente pensa em Orkut, que já morreu, mas fez Facebook, LinkedIn, mas o WhatsApp é uma rede social, além de uma ferramenta de comunicação, né, tem o Facebook Messenger, tem o YouTube, é uma rede social de vídeos, tem o Instagram, que é uma rede social de fotos, tá? Então, todas elas são igualmente importantes para que a gente possa encontrar o nosso público, né? O que a gente precisa fazer é o planejamento correto para entender o tipo de produto e serviço que a gente está oferecendo e onde as pessoas que consomem aquele tipo de produto estão, né? Podem estar em todas? Podem, só que muitas vezes o nosso produto ele é muito mais propício a ser exibido via vídeo no YouTube do que via texto no Facebook, por exemplo, né? Então esse planejamento tem que ser feito também. Tudo isso a gente faz com a intenção de captar o que a gente chama de leads, né? O que são leads? São aquelas pessoas que entram no nosso site, entram em contato com a nossa empresa de forma digital, né? E se interessam por algum produto, se interessam pelo nosso conteúdo, pelo nosso serviço, tá? E aí a gente oferece um material rico para ela, em troca ela nos dá o seu contato, né? Pode ser o e-mail e principalmente o telefone hoje em dia, tá? A partir daí a gente tem um lead, tá? É uma pessoa, um potencial cliente, né? Porém a gente ainda tem esse lead frio, né? Ele entrou lá, teve um pequeno contato com o nosso conteúdo, com a nossa empresa e nos deixou um dado de contato para entrar em contato com ele. O que a gente tem que fazer a partir daí? Criar relacionamento, tá? Criar um relacionamento com esse cliente, um relacionamento
vantajoso principalmente para ele, né? Fornecer informação de qualidade para ele. Isso a gente faz através de e-mail, WhatsApp, e hoje em dia está se usando muitos bots, né? Quem aqui já ouviu falar de bots? São aqueles robozinhos, né? Hoje em dia você entra em páginas do Facebook, por exemplo, já sobe aquela janelinha te dando boas-vindas, tá? Um exemplo muito comum de bot no mundo, já é mundo digital, mas é o que todo mundo vai conhecer, é quando você liga na operadora de telefonia, você cai naquela central. Aquilo é um bot, aquilo é um robozinho, né? E hoje ele existe na forma digital também, né? Você pode configurar o seu site, você pode configurar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu YouTube, para ter um robozinho lá, uma secretária virtual, um secretário virtual, um funcionário que vai trabalhar 24/7, sem cansar, sem pedir aumento, sem nada, fazendo a captação de leads, a entrega de conteúdo para os seus visitantes, né, se relacionando com eles no seu lugar. Tá? E tudo isso depende de um planejamento bem feito, execução e acompanhamento. Tá? E aí, o Alisson ele vai entrar novamente aqui fazendo uma explicação, juntando os dois mundos, né? O mundo de planejamento, o mundo prático, para explicar para vocês como funciona o funil de vendas no marketing digital. Gente, como que... Eu falei para vocês agora há pouco de funil de vendas. Quem aqui já ouviu falar de funil de vendas? Levanta a mão para mim. Tá? O legal do marketing digital, e se você implanta uma estratégia de marketing digital sem entender qual que é o seu funil de vendas, eventualmente a chance de você fracassar ou não ter êxito ou ficar perdido é muito grande, tá bom? O funil de vendas, eu vou ilustrar aqui no quadro. Não sou um exímio desenhista, tá? Mas o funil de vendas mais básico, ele é dividido em 4 etapas, certo? A primeira etapa que a gente tem aqui, ó, conforme ali, é a etapa dos visitantes, o topo do funil. Na sequência vem os leads, depois vem o quê? As oportunidades, depois vem os clientes. Imagine que o funil de venda seja o seu site, seja uma landing page ali que você quer otimizar a venda, perfeito? Todo mundo que você atrai para dentro do seu site, que nem eu estava dando de exemplo aquela hora, eles são visitantes. Existem ferramentas que fazem análise demográficas sobre aquele tráfego. O que você tem de informação através desses dados aí? De onde que a pessoa é? Se é homem, se é mulher, no caso sexo, de qual dispositivo que ela está acessando o seu site. Nessa questão da geolocalização, é muito específico. País, estado, cidade, idade, enfim, você reúne uma série de dados demográficos de pessoas que estão acessando o seu site. Quando essas pessoas acessam a sua página, elas entram no topo desse funil como visitante estranho, certo? Como visitantes estranhos, ou seja, pessoas que você não conhece. Nessa etapa aqui, ó, tudo que você tem que fazer está baseado em quê? Atrair tráfego para dentro do seu site. Como que você atrai pessoas para dentro do seu site? A gente tem alguns exemplos. Através de buscadores, o seu site ser ranqueado dentro dos motores de busca. A pessoa pesquisa lá, arquiteto em Indaiatuba, chaveiro em Indaiatuba, agência de marketing digital em Indaiatuba, a gente aparece ali com algum link do nosso site ranqueado, automaticamente você consegue converter um tráfego, tá? Então, através do Google, você consegue levar tráfego para dentro do seu site. Quem aqui arrisca um palpite de outro canal aí que gera tráfego para dentro do site? Instagram, rede social. Então, assim, quando você compartilha link do seu site nas suas redes sociais e a pessoa clica, ela vai cair aonde? Dentro do seu site. Então, você tem o site, você tem o blog, você tem Facebook, você tem YouTube com vídeo. Todos esses canais, ferramentas, têm como ponto comum atrair a pessoa para dentro de um grande gargalo, de um funil. Então, quando você obtém a atenção daquelas pessoas, existe a necessidade de você transformar esse visitante estranho no que a gente chama de lead, como o Kisha falou ali no potencial cliente. Então, você usou remarketing, blog, rede social, site, utilizações para celulares como ferramentas para atrair, certo? E como que você converte esse pessoal em um lead, em uma oportunidade? Nesse momento aqui, a ideia é você otimizar os seus canais oferecendo iscas e situações que eles possam ser convertidos. O mais conhecido é o formulário. Antigamente o site tinha só o formulário de contato, né? Agora tem o formulário para você enviar orçamento, o formulário para você fazer agendamento. Os formulários são mágicos, gente, eles funcionam. Principalmente quando você usa uma isca com conteúdo que seja útil e relevante para aquele público, para aquele usuário naquele momento. Por exemplo,
No segmento veterinário, eu criei e-books relacionados à criação de cavalos, criação de gado, linha pet. Imagine que no segmento de engenharia e arquitetura, a gente cria um material, um livro digital ali sobre tudo que você precisa saber na hora de criar o projeto da sua casa. E a pessoa, quando está construindo, ela está com aquela dúvida ali, ela não sabe o que fazer. Ela caiu no seu site, encontrou esse material, só que para ela baixar esse material, ela foi lá e forneceu o bendito do nome dela, o e-mail dela, o telefone dela. Se você se você imaginou uma estratégia, planejou uma estratégia bem feita, naquele momento você está até guardando qual que foi o interesse dela. Ela veio através de mim porque ela quer comprar um apartamento, quer construir um apartamento, ou porque ela quer construir uma casa. Então, se a pessoa que tem perfil para morar em apartamento, você se relaciona com ela depois com conteúdos relacionados ao apartamento. Estou dando um exemplo amplo, tá bom? Mas isso se aplica em qualquer negócio. Então, você usa botões de ação. Não é à toa que quando você acessa alguns sites, landing pages, tem assim, ó, clique aqui, cadastre-se, clique aqui para comprar, compre agora. Isso daí são botões que a gente chama de botões de ação, porque você delega uma função para o usuário. Você fala para ele o que ele deve fazer no momento que ele está vendo aquele conteúdo seu, certo? Então, os formulários e as landing pages são ótimas ferramentas para a gente converter esse visitante estranho em uma oportunidade, tá certo? Então, num segundo momento, você começou o quê? A formatar bases de contatos. Gente, a base de contatos que você capta através dessas ações, eu acho que é o ativo mais valioso que a sua empresa tem. Porque diferente eu não estou falando de fazer campanhas com listas de e-mail, tá bom? Porque esses dias me ofereceram um CD com 50 mil e-mails de pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem são. E com certeza elas também nem sabem que eu existo. Né? Então, assim, não façam spam. Quando você usa listas que foram convertidas através de um processo desse, você já quebrou a maior barreira de todas, que é o quê? A pessoa já chegou até você. Ela já te deu a carta branca para conhecer o seu produto, a sua marca, o seu serviço. Então, aquela pessoa é um contato bom para você se relacionar, certo? Depois que você começou a mapear, a gente precisa identificar as oportunidades, converter aqueles leads em oportunidades de negócio. Lembra que aquela hora eu falei da jornada de compra? Tem pessoas que estão... Imagina uma linha imaginária aqui. Elas estão no momento do início da jornada, às vezes elas estão pesquisando, às vezes elas nem sabem que ela precisa contratar o seu produto ou o seu serviço. Tem pessoas que elas estão um pouquinho mais avançadas, que elas já têm interesse pelo tema e estão pesquisando. Tem pessoas que já estão pesquisando uma solução, tem pessoas que já estão entrando lá porque querem comprar. Então respeitem a jornada de compra do seu contato. A jornada de compra se aplica totalmente à questão do lead, à questão do funil de vendas. O objetivo aqui é guiar o cara do começo, o contato do começo da jornada para o final, do topo do funil para o fundo do funil. Então, quando você começou a filtrar, selecionar aquela base de contatos, identificou quem é a oportunidade e quem está no momento de compra, aquele momento você pode até criar uma estratégia com o seu time de vendas, com o departamento comercial, para vender. Antigamente era comum, né? Você pegar uma lista ali de 1000 empresas e sair ligando para apresentar: oi, meu nome é Alisson, meu nome é Alisson, meu nome é Alisson. Só que você não sabe quem que é a pessoa não te conhece, você não sabe se ela precisa do seu serviço. Então, assim, o seu esforço é muito grande, você demanda tempo, hoje tempo é dinheiro, energia, custo com telefone. Num processo desse, se você tira uma lista segmentada de 10 pessoas que estejam no final de uma jornada de compra ou no fundo do seu funil, é batata que a chance de você fechar negócio é mais de 80%, ou de 90%, dependendo da situação, certo? Então, você atrai tráfego, você converte leads, você classifica oportunidades e aqui no fundo do funil você faz o que a gente sabe fazer de melhor, que é vender o nosso peixe. Aqui que você começa a vender. Faz sentido? Uma informação triste, gente. A margem de conversão do topo do funil para o fundo do funil é de menos de 2%. Então, quando a gente começa a definir métricas, a gente fala assim: meu objetivo financeiro é faturar 10 mil reais no mês. Ou seja, eu preciso fazer... E o meu ticket médio, vamos supor que seja R$1.000. Se eu fizer 10 vendas, eu atingi meu objetivo. Então, meu objetivo aqui é converter 10. Só que para mim converter 10... Aqui é teoria, tá? Não são esses números. Digamos que eu precise de 500 oportunidades. Para mim converter 500 oportunidades, pode ser que eu necessite da captação de 3.000 leads. E para mim converter 3.000 leads... estatisticamente pode ser que o meu site necessite ter no mês 10 mil visitas. Então assim, você joga a rede,
né? Para quem sabe pescar aí, você pode pescar tubarão, pode pescar com corrente, pode pescar peixinho. A ideia é depois que você atraiu esse tráfego todo, você entender em qual etapa da jornada de compra que o seu contato está, entender em qual etapa do funil que o seu contato está. Então, isso daqui é uma estratégia que a gente aplica em todo o negócio, principalmente quando se trata de gerar resultado de venda. Tá ok? No final ali, eu coloquei uma etapa nova, que é o encantar, que é o quê? Muitas empresas, elas se preocupam com vender, mas esquece do pós-venda. Né? Você vende e depois você peca no suporte. Então, o processo não acaba aí. Através da internet, você consegue continuar uma estratégia de relacionamento com aquele contato, porque quem me disse que aquele cara não pode voltar e comprar de você de novo? Mas qual que é a ideia? Você criar um impacto positivo, você criar uma experiência de qualidade e positiva na jornada de compra dele, de modo que ele saia depois do seu funil, que ele eventualmente volte e que ele saia sendo o promotor da sua marca, que ele saia fazendo o que a gente chama aí do boca a boca, falando bem de você, recomendando a sua marca, o seu serviço, o seu produto para o amigo. Perfeito? Então, isso aqui é cíclico. Cíclico. Através dos canais, das ferramentas, das dicas que nós demos hoje, como eu falei, o marketing digital é um processo. Se você não repete isso, e não é tão complexo quanto parece, tá, gente? Você tem um planejamento, por mínimo que seja, de recorrência, de plano de conteúdo, com certeza você vai mudar a visibilidade e o posicionamento da sua marca na internet. O Christian selecionou aqui uma frase do Bill Gates, né? Ó, em alguns anos vão existir dois tipos de empresa, as que fazem negócios pela internet e as que estão fora dos negócios. Isso faz sentido para alguém? Aonde que vocês querem estar posicionados com seus negócios? Certo? Fica a reflexão aqui. Gente, a gente está encaminhando aqui agora para o final e eu mais uma vez agradeço a presença de vocês, tá? Espero que a informação que nós temos passado a vocês hoje aqui de alguma forma ajude vocês no dia a dia, que vocês consigam aplicar os conceitos ensinados no dia a dia de vocês. Tem alguns cartões meus e do Christian ali na recepção, caso alguém queira conversar com a gente, quiser debater, tiver dúvidas a respeito, a gente vai estar aí à disposição. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Obrigado, vem cá, Christian.